2, versículo 12. O que nós queremos hoje, que Deus quer, é que nós acordamos também. Aleluia. Porque muitas vezes nós estamos diante de um grande Deus, um Deus santo e poderoso, e muitas vezes a gente não dá o devido valor, né? E às vezes não damos atenção devida, ou às vezes nem fazemos nada, ou praticamos aquilo que Ele quer de nós. Então nós precisamos acordar para entender que Deus tem um projeto, é um plano, e nós precisamos entrar no projeto. Aí no Salmo 72 diz, porque Ele acode, versículo 12, porque Ele acode o necessitado que clama, e também o aflito e o desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e é precioso-lhe o sangue deles. E viverá e dará ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele orações, e bendirão todos os seus dias. Aleluia. Então, o que acontece, irmão? Aqui está falando do Salmo 72, é como o reinado do rei Salomão. Então, Jesus é um reinado poderoso, amém? Prosperidade, amém? Poderoso em palavra, poderoso, aleluia, na manifestação, aleluia, de Deus encarnado. E certamente Ele tem o poder de fazer, de socorrer, de alcançar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de pessoas, aleluia. Principalmente os mais necessitados, aqueles que precisam de socorro, precisam de libertação, de cura, de salvação. Então nós vemos que a meta do Senhor é essa, irmão. Então nós temos que hoje, nesses últimos dias, entender que as pessoas hoje são salvas, eles são curadas por Deus, são abençoadas por Deus, e muitas vezes elas experimentam o milagre de Deus, experimentam o poder de Deus, amém? De Jesus, a sua salvação, a sua misericórdia. Só que as pessoas não aprendem a continuar a ficar diante dele, amém? Ficar na dependência dele, viver para ele, ser dependente dele. Então por isso aqui, Salmo 72 fala sobre isso. Ele tem o poder nas suas mãos, aleluia. Ele é quem faz florescer, é Ele quem é a lâmpada, aleluia, para nós. Sua palavra é luz para o teu caminho, lâmpada para nossos pés. É Ele quem dá o brilho, é Ele quem dá poder, é Ele quem dá autoridade. É Ele, tudo está nele. Por isso que Paulo escreveu em Efésios que todo principado, potestade, dominadores, e tudo, reis, e tronos, tudo está diante dele, amém, irmão? E tudo é para Ele, a glória é para Ele, o louvor para Ele. Então aqui ele fala que Ele salva o indigente, salva o profeta necessitado, salva as pessoas, dá oportunidade para as pessoas, cura das doenças, liberta da macumbaria, da feitiçaria. Mas muitas vezes essas pessoas não têm esse tão reconhecimento, aleluia, do que Jesus é, do que Ele faz, amém? Da sua grandeza, do seu valor que tem que se dar a Ele. Então por isso que ele falou, o resultado é isso aqui, ó. Ele no versículo 4, redime a sua alma da opressão, aleluia, da violência, e precioso é o sangue deles, está vendo? Então ele dá um valor às almas, dá um valor às vidas, às pessoas, né, que está fracassada, que está derrotada, que está sem esperança, está duro, que é o desvalido, que é o perdido, aleluia. Mas, irmãos, será que as pessoas, hoje a gente percebe que as pessoas têm essa oportunidade de salvação, de cura e de prosperidade, mas eles não prostam perante a Ele, aleluia? Agora não vivem na dependência dele, e não vivem na obediência a Ele, aleluia? E às vezes não serve a Ele, amém? Não passa a fazer dele mesmo honra e glória na vida dele, amém? As pessoas tratam o Senhor como se fosse alguém qualquer, mas não, mostra aqui que Ele é poderoso, e Ele veio, Ele salva, Ele cura e prospera, e Ele deu um mau valor, né? As almas, as vidas. E a gente fica vendo as pessoas, irmão, não dá o devido valor para isso. Agora, Ele quer que toda pessoa salva, toda pessoa curada, toda pessoa que foi liberta por Ele, o que essa pessoa faz? Agora vive diante dEle em oração, amém? Em adoração, em obediência, aleluia, todos os dias da sua vida, aleluia. Então Ele não salva, Ele não cura, Ele não prospera aquela pessoa, da situação, muda a história da pessoa, a pessoa depois fica aí de bobeira, fica aí sem nenhum tipo de compromisso com Ele. Então Ele cura, Ele salva, Ele liberta, o poder está com Ele, a prosperidade está nele, aleluia. Ele que manda o pão, Ele que manda, que provê todas as coisas que nós precisamos, as nossas vestes, todas as coisas, é Ele, aleluia. Então nós precisamos dar mais continuidade, amém? Viver mais, amém?
dar o melhor para ele, fazer o melhor para ele. Por isso que ele diz aqui, ó, no versículo 15: viverá e lhe dará o ouro de Sabá, e continuamente lhe fará por ele oração, e pedirão todos os dias. Aleluia? Então para ele, irmão, é o melhor. Amém? Para ele é o melhor do ouro, o melhor da prata, tudo é dele, na verdade. Então vai dar para ele que é dele. Só que com honraria, irmão. Amém? Então Jó 26, ali, 22, 26, ele fala que se nós deleitarmos no Todo-Poderoso, olha só, e se nós deleitarmos no Todo-Poderoso, o nosso ouro, a nossa prata, como de ouvir, então se nós projetarmos alguma coisa, a luz brilhará nos nossos caminhos. Aleluia? Aleluia? E ele diz que assim serão libertados os doentes, os caídos, graças à pureza de nossas mãos. João 22, 26. Então, irmão, vamos entender isso. Hoje eu estava conversando com Deus, e Deus falou: mas alguns faz até birrinha. Amém? Birrinha, irmão, de não vir na igreja, de não vir mais no culto, assim não fazer isso. Imagina a loucura que ele está cometendo, irmão. O que Deus tem a ver, na verdade, com a situação? O que Deus tem a ver com os problemas? Não tem nada a ver. Ele é Deus, amém? Nos céus e na terra. Ele continua sendo Deus. Ele assinou. O problema é que nós vamos entender porque eu estou falando isso. Que as pessoas não está continuamente diante dele. Quando ele opera na vida da pessoa, ele cura aquela pessoa, ele prospera aquela pessoa, e ele vai ser honrado para aquela pessoa, saturado para aquela pessoa servir a ele, viver para ele, e dar honra a ele, aleluia. Sabe o que acontece? A pessoa não faz. E certamente, irmão, nós não podemos negligenciar. Porque o que ele fez por mim, o que ele fez por você, o que ele fez por nós, é uma coisa maravilhosa, irmão. Aleluia. E ele chamou nós, ele trouxe nós na presença dele, irmão. Então nós temos que fazer o melhor, entregar o melhor, se dedicar o melhor ao nosso tempo, tudo que fazemos, as nossas forças físicas, que a Bíblia diz: faça tudo segundo a tua força. Aleluia. Tem força para fazer, tem que fazer, temos que trabalhar. Temos que, nesses anos que vem vindo agora, nem que nós merecemos às vezes por causa dele, que é o que eu vou falar logo em seguida. Nós vamos ter alguns merecimentos, algumas perseguições, algumas dores, mas nós precisamos enfrentar, vai ter que encarar. Aleluia. Então por isso, irmão, nós entendemos isso. Aleluia. Salmo 73, nós andando um pouco mais para frente, você vê no versículo 13. Asaf era um levita do Senhor, ele estava lá em Jerusalém. Eu vi uma grande mudança em Jerusalém. E ele, certamente, ele viu, né, e sentiu isso aí. A dificuldade financeira, a dificuldade de ter algo na vida. Amém? Às vezes até mesmo de prosperidade. E mesmo temos Deus poderoso, Deus santo e tal, mas ele teve que passar esse processo, e Deus teve que mostrar para ele, e ele teve sentimentos, irmão, de até sair da presença de Deus. Ele teve sentimento que ele falou: não vou servir mais a Deus, não vou mais adorar, não vou cantar mais, não vou bem dizer, não vou mais reger o coral, porque Asaf era líder do coral. Aleluia. Asaf era o que depois, na época de Davi, é ele que regia todos que estavam lá. Amém? E também ele escreveu muitos dos salmos, e esse Salmo 73 é o salmo que ele escreveu. E ele estava com os pés dele guardiando, né? Porque ele começou a olhar para a prosperidade das pessoas, começou a olhar para o benefício que as pessoas tinham e como as pessoas estavam vivendo. E aí no 73, versículo 2, você vê isso: quanto a mim, não vamos ler, não tem jeito. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, a ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilha das canseiras dos mortais, e nem são afligidos como os outros homens. E dai a soberba que cinge como um colar, e a violência que o envolve como manto. E os olhos saltam de gordura, e do coração brota-lhe fantasias. O termo lhe fala maliciosamente, da opressão fala com altivez, e contra os céus demanda a boca,
e a sua língua percorre a terra. Né? Então você viu, irmão? Então o estilo de vida na terra das pessoas, dos homens, das mulheres, e a maioria das pessoas sem Deus, amém? É uma vida de falta de respeito para com o Senhor, de respeito para com a palavra, de respeito com a igreja do Senhor. A vida deles é churrascada, a vida deles, aleluia, é vaidade no seu corpo, é todo tipo de estética, é todo tipo de coisa que a gente vê, que não estão nem aí com nada, aleluia. Pode estar caindo, chovendo canivete, né? Pode estar acontecendo o que for, mas eles não se voltam para Deus, eles continuam. E tem uma coisa, o povo da terra, o povo ímpio, o povo sem Deus, o povo que vive nesse estilo de vida, aleluia, pode ver que fica bem sossegado, irmão. Às vezes eu estou aqui gemendo, assim, estou aqui, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, Senhor, tantas almas, você vai voltar, eu tenho que apresentar tudo diante do Senhor, e tenho que apresentar as almas que o Senhor me deu, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, aquele outro, nossa, todo dia escuta o churrasquinho na casa dele, a barriga dele está desse tamanho, irmão. Aí não falando mal da vida dele, mas expressão que não tem como esconder uma pança daquele tamanho. E ele cada dia continua mais assim, parece um touro, aleluia. E todo sábado e domingo você percebe que a tarde toda ele dorme, a tarde inteirinha, né, irmão? Depois do churrasquinho, depois de bastante cervejinha, aleluia. E às 6 ele chega para mim, às vezes ali, ainda fala ali, da portão da casa dele, ainda fala para mim assim: Jesus está voltando, né? Olha o céu, olha o calor, tá falando, Jesus está voltando, aleluia. Só que não deu para falar para ele, se ele voltar e você continuar assim, você vai ficar, aleluia. Por quê? Porque você está vivendo uma vida ímpia, uma vida sem verdade de Deus, sem isso aqui. E aí você passa servindo a Deus, que não tem sido comigo, já contei para os irmãos. As pessoas de carro passavam dia de chuva, nem às vezes dava carão, só quando Deus queria, aleluia. Quando Deus resolvia, ele mandava abrir as portas, aleluia, levava de carro, fazia até isso aí, eu já contei isso aí várias vezes. Mas muitas vezes a gente vira, irmão, você pregando, você orando a noite inteira, para Deus ter misericórdia do Brasil, para Deus ter misericórdia de quem está na droga, misericórdia de quem está na prostituição, misericórdia de quem está no engano, misericórdia de quem está aí, aleluia, enchendo a cara todo dia, e falando bobagem, aleluia, altivo, soberbo, não respeita ninguém, não tem mais, né, nenhum tipo de temor, amém, irmão? Aleluia. E Azar viu isso e quase reclamou o seu pé. Por quê? Porque quando você serve a Deus, você tem que manter limpo o seu coração. E você tem que manter em santificação. E tem que manter em obediência. E tem que manter em fidelidade a Deus. E certamente, esse mundo é influenciador. Porque é uma multidão que está mais do lado errado do que do certo. Então vocês vão encontrar poucos que estão andando no caminho certo. O próprio Jesus, já preguei sobre isso. Entrai pela porta estreita, porque a larga é espaçosa e muito entram por ela. Aí eu estava vendo que eu chamei aquele irmão, falei para ele, vem orar, irmão, você precisa orar, você é crente. Hoje nós oramos 1 hora, começamos a orar, né? Eu comecei a orar às 6 horas, né? E nós oramos 1 hora. Aí eu fui buscar o Sebastião, né? 5, 10 minutinhos, quando dobramos o joelho de novo, tiramos orando. E eu tenho orado, eu sei que os irmãos têm alguma dificuldade de chegar, por isso que eu oro também, para que o Senhor tenha força, porque nós temos que fazer isso. E aqueles que conseguem chegar mais cedo, se esforçando, ora para que o outro tenha força para chegar. Por quê? Porque é isso que nós temos que fazer diante de nosso Deus. Orar para Deus quebrar a força do adversário. Porque o adversário, ele lute todas essas pessoas. Porque as pessoas estão vivendo uma fantasia, se você prestar atenção. Hoje as pessoas estão sendo enganadas pela tecnologia, se você prestar atenção. Eu fui ali com o carro, o caminhão quase entrando de ré dentro do ponto de ônibus, e o rapaz sentado, não é mesmo? Olhando para o celular. Entendeu, né? E se aquele carro está desgovernado, o motorista está bêbado, passa por cima dele lá no ponto de ônibus. E hoje você tem que estar no ponto de ônibus, onde você tiver e tal, você tem que estar atento, tá vendo? Pode vir um vento de repente, uma moto, você não sabe de onde vem, um assaltante correndo, a polícia atrás do bandido, um policial dando tiro para todo direito, tá vendo? Amém? Porque tem uns que estão até apavorados, que dá tiro até no próprio pé, irmão. Amém? Você já viu a reportagem? O policial foi arrancar a arma e deu um tiro no pé, irmão. Amém? Tão apavorado que estava. Porque até delegacias já foram invadidas, né? E pessoas dentro da delegacia estão tirando, pá. Sendo que o assaltante entrou correndo dentro da delegacia da moto e aconteceu um grande acidente. Agora você vê,
quê? No meio de tudo isso, tem gente que não está nem aí, irmão. Não está nem preocupado, aleluia. Não está preocupado com nada na vida. E está cheio do quê? De sonhos fantasiosos. Acha que vai chegar a algum lugar. Acha que vai morar no céu. Que vai ter uma vida eterna. E não vai, irmão. Então por isso aqui que ele diz no 7. Os olhos saltam de gordura. Quer dizer, do coração brotam de fantasia. Mudejam e falam maliciosamente. E da opressão fala com altivez. Contra o céu, tesão da boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e tem por fonte de que bebe os vários servos. Amém? Essa palavra servos quer dizer, vive despreocupadamente. Amém? Uma vida de luxúria e vaidade. Amém? Quer dizer, uma vida larga. Amém? Então, hoje, irmão, nós temos que acordar. Por quê? Porque se nós servimos a Deus, se nós estamos na presença de Deus, se a gente for olhar para a tranquilidade de alguns ímpios, aleluia, para o tipo de pessoas, a ilusão que está na cabeça dele, a fantasia. Hoje nós vemos que as pessoas só pensam em viajar. A pessoa trabalha numa empresa, todo feriado, viaja. Mas você vê, não passa um período fazer uma viagem só para orar, uma viagem talvez para fazer uma obra para Deus. Aí eu podia usar o útil agradável e aproveitar essa viagem para fazer uma obra para Deus, para analisar o local, ver se dá para abrir uma igreja lá, ver se tem uma alma lá para pregar, não é verdade, né? Você sabe que o crente ele só fica voltando aquilo qual está no coração dele, as almas que Deus comprou, avisar aquela vida, alertar aquela vida. E muitas vezes Deus que não vai dar ouvido mesmo, Deus que não está nem aí, Deus que vai querer tirar sal da sua cara. Lá em Neemias fala sobre isso, que eles mandaram os correios para evangelizar, para o povo converter a Deus. E o que o povo fez? O povo disse que não aceitaram. Amém? Uns não quiseram. Ainda riram deles. Tem hora que você dá um folhetinho para a pessoa ri da sua cara, a pessoa ri da minha cara. Amém, irmão? Só que tem uma coisa. Aleluia. Hoje a gente fala, nossa, eu estou sofrendo muito. Depois que eu fiquei ser crente, depois que eu comecei a cantar na igreja, depois que eu comecei a aceitar Jesus como eu sou o Senhor, como meu Salvador, a coisa ficou difícil. O outro lado está tranquilão, com chinelão de praia, aí eu todo dia, academia, não tem nada contra isso, meu irmão. Aleluia. Eu vejo um crente, irmão, que podia vir aqui na academia do Senhor Jesus fazer um treinamento de 3 horas, orando todo dia, aleluia. Mas não fica largando coisa para crescer. Eu tenho um filho que um dia mostrou para mim a costa dele no zigue-zague e mostrou, meu pai, é minha asa. Foi por ele. Primeira coisa, você nunca põe as costas no rio. Assim você está dando costa para todo mundo. E aí você pega um macumbeiro e joga uma macumba nas suas costas aí, amém? Aleluia. Aí ele falou, não, depois você vai orar por mim. Eu falei, não faz isso não. Até o seu semblante, quando você aparecer ali, demonstra um semblante novo. Você ouviu a palavra de Deus. Então você não pode. Se um dia teve caminho, você até deu a Bíblia para me pregar. Então, toma cuidado. Aleluia. Aí agora ele bota o filhinho dele, né? A filhinha dele, bonitinha, coloca lá e tal. Mas ele não viu. O outro, que eu não vou falar, que eu já falei algumas vezes, que é o bebida na candecular, amém? Na igreja tal, se é de Deus, não sei, não, é para não comprometer nada, mas você vê, não, sabe o que aconteceu? Um bebidão de fora, mandou um saco, deixou o número dele. Aí o outro falou, esse aí é o levita, que teve aquele dia lá na casa tal, a igreja tal, uma grande catedral, desse e tal. Ah, meu irmão, o peito cabeludo foi assim, tipo Hulk, sabe? Mostrando. Eu achei esquisito. Aí um dia ele chegou aí e eu peguei e falei para ele. Falei, olha, você não pode ficar desse jeito. Você é casado, você tem mulher, tem isso aqui, e vai ficar colocando esse peitão de fora, parecendo um montador de sumo aí, aleluia, de mutamento, aleluia, o ramo, como é que é aquele outro, o Stallone, não. Tem outros aqui do rei de Israel, né? De Israel, lá. Você vê que ele tem até academias. Ele faz hoje um programa que ele traz para o Brasil de academias, dos bordão, faz aqui e tal. Aleluia! Mas o crente não tem que mostrar o tamanho do peito que tem, o tamanho do músculo que tem. Ele tem que mostrar a presença gloriosa do Deus que o salvou, que o curou, que deu oportunidade para ele, aleluia. Então hoje, se nós analisarmos aqui, nós vemos que muitas vezes o mundo influencia mais o crente do que o crente o mundo. Aleluia.
Se bobear, eu estava falando ontem com uma pessoa, eu falei, ó, dia 31 nós vamos estar aqui, do dia 1º vocês terminam 30, do dia 31, isso eu não estou bem certo da data. Aí você fala das suas famílias que ele tem que vir para o culto, vir orar a Deus, que esse ano vai ser diferente, que esse ano não vai ser mais, e vai ficar vendo fogo lá na praia de Hebron, ou você não vai ficar assistindo a missa do gado em casa. Aí ele vai ficar com seus parentes lá, que enchem toda a cara de bebida, aleluia, e fica lá. Eu tive reclamação de pessoas que falou comigo, falou, olha, eu não vou mais nas festas dos meus parentes e nem nada, porque chega lá, eu fico lá meus primos, todo mundo bebendo, e depois fica todo mundo olhando para minha mulher. Não? Amém? Percebeu, irmão? Quem estava no meio dos ímpios, não está nem aí não, irmão. Aleluia, irmão? O ímpio não quer isso, não está nem aí não. O zóio está comendo para cá, a boca está comendo para lá. Aleluia, irmão? Não está nem aí com pecado, irmão. Aleluia? Não está indo para o adultério, não está com nada, aleluia. E aí, cara, o crente vê que aquilo é uma maravilha, que está legal, que é uma alegria, que é só festa, e ele entra nesse barco, ele é influenciado. Então o mundo é influenciador. Então por isso que ele diz aqui no 10, por isso seu povo, Salmo 73, 10, por isso seu povo se volta para eles, e tem por fonte de que bebe, e os magos sordos, né? Que falava. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Quer dizer, da zomba, né? Sabe Deus não está nem aí com isso, né? Deus não está preocupado com essas coisas, Deus não está preocupado com o que nós falamos, do que nós faz, né? Dessas bobagens, né? Dessas traições que a gente faz, dessas bebidaiadas, dessa drogaiada. É todo tipo de vaidade que se nós for aqui faz uma insistência. E o apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Tem até homem com homem, mulher com mulher, e aí tal, parece que é uma alegria, não? Amém? Parece que é uma felicidade, aleluia? Amém? E o crente fica olhando e fala, nossa, mas eu estou todo dia ali com o joelho no chão, e aí assim passa aquela mulher, mas eu não posso olhar, porque Jesus não quer que eu fique olhando, e se eu olhar, eu trago minha mulher com meus olhos, eu vou pegar contra ele, se eu falar alguma coisa e tal, eu vou pegar com a minha boca, e eu tenho que orar mais, tenho que ler mais palavras. Então você se ocupa, amém? Mais de preocupar e obedecer o teu Senhor e agradar o seu Senhor, e aí você acaba sofrendo, porque os outros está tudo na contramão, amém? Aí você pega e às vezes fala, por isso que tem crente que desvia, amém? Porque vê que o outro está prosperando, ele está passando luta, ele está passando dificuldade, às vezes ele está passando um processo, aleluia, e ele tem que passar o processo dessa purificação. No meio dessa geração perversa, no meio dessas pessoas despreocupadas, dessas pessoas que não estão ligadas a Deus, ele fala para o céu como se fosse qualquer coisa. Levanta a voz para Deus como se Deus fosse nada, irmão. Aleluia. E nós não podemos. Então por isso que ele falou no versículo 13. E com efeito, inutilmente conservei puro meu coração, lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Se eu pensava em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. E só refleti para compreender isso, e achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aí você viu agora? Agora entra Deus, irmão, para mostrar para ele. Você tem purificado a sua mão da inocência? Você tem limpado o seu coração? Tem sido afligido por causa da santificação, por causa da minha vida com Deus, da obediência, a fidelidade para comigo? Então, certamente, pode ter certeza de uma coisa. Aleluia? Olha o que vai acontecer. Aleluia? Você vai ser salvo daquele fogo ardente que eles estão lá. Aleluia? Daquela chama que está queimando lá naquele lugar. Aleluia? Eles não estão aí zombando, não estão esclarecendo, não estão bebendo, não estão falando bobagem, sem respeito, megas palavras. Não está parecendo que é uma alegria, cheio de fantasias, fazendo plano para viajar. Um dia o meu pai falou para mim assim, porque eu estou projetando isso. Não, você nem sabe amanhã, você nem sabe se chega lá. Mas você é muito pessimista. Mas eu sou pessimista, eu conheço a palavra. Jesus disse que amanhã basta o seu próprio mal. Aleluia. Jesus não falou que é só coisa boa amanhã, não. Aleluia. Tem um dia mal. Aí ele ficou assim, não, você é muito pessimista, eu vou viajar, não. Mas primeiramente, irmão, busca a Deus agora, ora a Deus. Ele pode até dar uma oportunidade de viajar, porque não é pecado você fazer isso na presença dele, adorando, servindo, fiel, na casa dele, contribuindo. Tudo isso nós temos que entender. Isso é questão de consciência, é questão que o próprio Espírito vai falar com aquela pessoa que é de Deus.
E certamente ele vai ver que todo fim de semana ir pescar, jogar bola, tirar lazer, ir para academia, ir para churrasqueira, isso, aquilo, ficar jogando papo no ar, conversa fora, essas coisas, ele vai acabar arrumando, sabe o quê? Uma chama para queimar o seu ombro. E a sua alma, irmão. Por quê? Porque ele vai ser envolvido de tal maneira, porque o tempo passa mais rápido, né, irmão? Só alegria, né, irmão? Um dia o outro liga para mim, todo fim de ano, ele liga assim, eu percebo que ele já tomou umas aquelas de cervejinha, tal, que não sei se é caipirinha, essa coisa, acho que mistura e depois fica bobo. Ele fica falando negócio, aí liga para mim, para dar o fim de ano e tal. E eu mando uma palavra para ele. Eu falo, todo fim de ano você está aí, na casa dos seus parentes, na casa dessas pessoas, só bebida, fogo do céu, e tanta coisa, e música mundana, e tal, só engordando sua barriga, aleluia, às vezes pode ter uma ossimose, mas faz uma coisa, o ano que vem você muda, vem para a igreja, vem para a casa de Deus, vem para a presença do Senhor, aleluia, converte a Ele, aleluia, valoriza a salvação dEle, valoriza a grandeza dEle, a glória dEle, aleluia, e certamente você será salvo, aleluia. Então o meu conselho é esse. Por quê? Porque eu percebo que ainda ele está demorando muito. Só que é uma coisa, a minha parte eu fiz, eu preguei, eu falei. Então, irmão, quando Deus mostrou para ele, foi lá o fim deles, né? Então não adianta desviar os seus pés, não, porque a coisa está mais fácil lá, a coisa está melhor lá, a coisa está mais maravilha lá, a batucada está melhor lá, não é verdade mesmo? Aleluia? Sai uma semana com uma, na semana sai com outra, não é verdade mesmo? Tipo, larga do velho barreiro, vai nas conteúdos, quando agora mais está bem financeiro, vai estar mexido o cabelo branco, e vem conteúdos que vai dar uma cheiradinha socialmente, outros não tal. Isso aí tem jogador de futebol, artista, você vê quantos estão morrendo de tanta drogaiada, e próprias festas que eles fazem, amém? Eles se iludem tanto, aleluia, e depois ainda no fim, não vai acabar ali. Ele morre daquela cirrose, morre daquela enfermidade, morre daquela doença, porque não respeitou a Deus, não respeitou a palavra de Deus, não teve temor nenhum, aleluia. E aí o que acontece? Então aqui, irmão, aleluia, vale a pena você estar aqui hoje afligindo sua alma, afligindo o seu coração. Talvez alguém já chamou você de contrato, você vai para a igreja de novo, né? Porque o inimigo sabe, irmão. Porque o crente que começa a vir muito na igreja, orar muito, tudo que está na igreja, e a vida dele é na igreja, é no altar de Deus, é obedecer o teu Senhor, é louvar o seu Senhor, é ser fiel ao seu Senhor. Primeira coisa, ele está alcançando salvação, aleluia, da sua alma, aleluia. E outra coisa, ele vai permanecer nessa salvação. Agora, se ele, no momento difícil, começar a olhar para outras coisas, a facilidade dos outros, por quê? Porque ele está na porta estreita, ele tem que afligir sua alma, ele tem que lamentar muitas vezes, ele tem que chorar, porque o pecado está para todo lado. Aleluia, somente Davi disse: você começa a olhar para cá, tem pecado, você olha para lá, tem pecado. Pecado me concedeu minha mãe. Mas ele diz: me purifica, me Senhor, como jovem, então eu ficarei branco, aleluia, como a mãe, aleluia, e branco como a neve. Então, irmãos, ele olhou, aí Deus falou ao fim dele, irmão. Aí caiu a ficha, né? Porque muitas vezes você vê que tem gente que, às vezes, até na internet, usa que, eu tive uma visão de noite, vou voltar para Jesus, não, estava desviado, aí viu um grande acidente, aí viu uma chama queimando, aí era ele que estava entrando no fogo, sendo queimado no fogo do inferno, o que ele fez? Aí ele acorda assustado, corre para a igreja, procura um pastor para confessar, e tal, aleluia, glória a Deus, amém, não? Por quê? Porque ele viu que não vai ter jeito, também vai para lá, aleluia. Lucas, Deus não falou sobre isso, Lucas 16, Lázaro e o menino, havia dois, o outro estava demandando a boca, o outro sentado na mesa despreocupado, chinelão com a sua baiana, é verdade, na camisa com o brinco de fora, aleluia, com um brinco na orelha, com um piercing, não sei aonde, talvez até pintou o cabelo, aleluia. Às vezes estava com uma sunga lá indecente, parecendo um azatel, com aquele homem misericórdia, até esquisito, aleluia. Quando você acerta a Deus, as coisas vão mudando, você não sente mais bem, aleluia. Mas interessante. E outra coisa, mas depois, irmão, aleluia, depois é fogo para ele, não tem outra coisa. Aí ele diz: eu só refleti para compreender isso e achei muito pesado para mim, porque ele é difícil, irmão. Você vê as pessoas, pessoas enrojando, só vem grito, não pega champanhe, vai pra lá, vai pra lá, diverte, faz o que quer, onde quer, e ninguém tá nem aí, a chibateira essa aqui, eu tô com a outra, às vezes você acorda de manhã, já vê um filho do cão, já, amém, falar coisas, assim, da própria família, um filho, um parente, aleluia.
E às vezes você é afligido todo dia. Você é uma nossa, foi ontem uma paulada, hoje já vem contra. Não é verdade? Você está no ônibus, você tem que ser respeitador e igual para você. Tem hora que dá vontade. Você não esse dia eu estava vendo lá na câmera, lá. Na câmera eles começaram a fazer um debate, agora que está nesse negócio do salário, aumentou e tal para ele, depois quer tirar da previdência, do que ele já tem, do auxílio moradia, essas coisas. Aí teve um pau comeu, o outro falou um negócio lá, o outro já muito outro, pá, e foi pega para capar lá na câmera, aleluia. Então você vê, irmão, então hoje você está aqui, irmão, porque você precisa, aleluia, viver assim e continuar assim. E não adianta, porque outra hora Deus vai mostrar para você que cara ficha se você não estiver servindo a Ele fielmente e tal. E não adianta que vai ser por meio de tribulação, vai ser por meio de perseguição, vai ser gente falando sobre Ele, é gente perseguida, aleluia. E muitas vezes, ó, tem gente que faz cada coisa, você vê aqui mesmo, ó, não joga bicho, não, daqui a pouco, ó, você não está vendo, eu botei uma praga, sumiu com a praga, eu vou botar outra, aleluia. E ele fala, não estou vendo uma praga aqui, amém? Porque ele tirou a praga primeiro e depois jogou lixo, entendeu? Que aí não estou vendo uma praga, mas aquilo não é um insulto, não é verdade? Não é tipo de sei lá e dar uma sapecadeira. Não. Só que você não pode, você é crente, você não é mais assim, aleluia. E tem hora que nem o pastor Paulo falava, você tem que engolir um saco, aleluia, desse tamanho, desse tamanho. Mas sabe uma coisa, você não vai perder a sua salvação, aleluia. E por isso, irmão, aí no versículo agora, para nós adiantar bem, você vai entender no versículo 23. Todavia estou sempre contigo, e tu me seguras pela minha mão direita, que me guias com teu conselho, e depois me recebe na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro a quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia. Então ele falou o quê? Aleluia. Mesmo que tal, agora visão, eu estou vendo o fim do ímpio, do que está cheio de gordura, que está na churrascada, que está com cerveja, que está sem cumprir, fala o que quer, amém, irmão? Demanda da vida, cheio de ilusão do coração, de fantasia, mas lá, está queimando lá no fogo, aleluia. Aí ele falou, não é inútil ter limpado meu coração, não é inútil enviar de Deus, e até mesmo, amém, às vezes, se sentir na sua alma se comover, porque vai ainda atingindo a sua alma. O outro não faz nada para Deus, não tem fidelidade nenhuma, não traz dízimo nem oferta, está prosperando. Um dia o outro falou para ele, nossa, você viu, ele não serve a Deus, está prosperando, é o carrão que ele tem, essas coisas. Mas então, só que tem uma coisa, ele está pegado naquilo, tem aquilo é o Deus dele, pois eu confiança naquilo. Agora, de repente você vai ver. Um dia eu encontrei um rapaz, ele acha que ele tinha tanto investido naquele carro, que ele estava, o que eu vou fazer da minha vida? Ele bateu o carro ali, sabe, um carro bonito, o tipo Gol ainda, não era carro de luxo, não era um Gol, que só da magnésia, a gente tinha que ter televisão dentro, e então ele bateu o carro, e o que eu vou fazer agora? Eu tenho carro na minha vida, entendeu, irmão? Porque ele investiu inteirinho, todinho dentro daquele carro, não é nada desse investimento, só que ele apoiou muito, se segurou muito naquilo, aí, ó. De repente, meu ladrão é um homem. Esse dia tinha um outro que estava lá e fez um golzinho bonito também, colocou as rodinhas, e tal. E quando ele entrou para dentro, né, ele disse que gastou 20 mil reais reformando o carro. Quando ele entrou para dentro, voltou, cadê o carro? Já não estava mais. E a câmera filmou, então um alerta, eles passam sempre lá com as reportagens policiais mostrando. Cadê o carro, rapaz? E ele disse, nossa, a vida toda trabalhei, foi mais de 20 anos, e gastei mais de 20 mil nesse carro aí. Aí eu para deixar ele bonitinho, assim, um Gol e tal. Que meio antigo, quando ele bem arrumado, você viu, desapareceu nos caminhões. Aleluia? Então por isso, irmão, você está aqui. Porque nós temos que ter consciência que no alto caminho, no alto Salvador, no alto Deus, não é outro alguém, aleluia, fora do nosso Deus, que nós temos que comprar aqui na terra, aleluia. Nós temos que aplicar nossa vida nele, na sua palavra, na sua vontade, colocar nele a nossa fortaleza, aleluia, amém, irmão? E certamente colocar lá nos céus, aleluia, todo o nosso tesouro. Por isso que Jesus diz, né? Colocar tesouro nos céus. Porque lá as traças não roem e nem correm. Quando você está aqui orando, você está aqui, você está depositando lá. Aleluia? Abre lá em Timóteo, para nós voltar rápido aqui. Paulo, quando ele chamou Timóteo, vamos ver aqui, aleluia. 2 Timóteo 1. Quando Paulo chamou Timóteo,
Paulo investiu nele. Timóteo era um crente voltado para Deus, era um crente que a avó dele era tudo crente, a família dele era tudo crente, e Paulo viu nesse jovem Timóteo, entendeu? Aonde ele ia depositar a sua palavra, investir nele, orientar, evangelizar ele, preparar ele para o reino do Senhor, para ser um evangelista, para ser um servo de Deus. Então no 1, versículo 12, você vê que Paulo diz, aqui aleluia, vou ler o 9, tem que ler o 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha que coisa interessante. Vocês vão entender que é profundo o projeto de Deus. E é manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, no qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade mediante o Evangelho. É o que no Salmo 72 nós vimos. Ele deveria salvar, curar, prosperar, ajudar o afeito e necessidade. Com ele está o poder, com ele está o domínio, a glória. E aí, através disso, todos deveriam louvar, estar sempre diante dele, viver orando, isso aqui e tal. Então, Paulo agora falando, escrevendo essa carta a Timóteo, e dizendo que ele nos chamou, que ele agora, conforme o seu propósito, da sua salvação, nos salvou, e agora vai ser manifestada a sua graça em nós, o poder, aleluia, e a luz do Evangelho, a luz da vida de Cristo em nós. Então, ele estava dando uma conscientização realmente quem é o Senhor, quais os seus propósitos, aleluia. E certamente agora ele estava passando um processo. Por isso que ele fala no 11, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Eu estou nessa responsabilidade, Timóteo. É 2 Timóteo 1, versículo 12 agora. Só para você entender o que Deus está falando, que nós vamos resumir, né? Eu já entendi o que Deus falou para mim. E Deus está falando primeiramente para mim. Porque tem horas que você não está impossível pregar. Agora tem que cantar os louvores, agora tem que dar, Senhor, tá. Eu pedi para Deus hoje, não pedi para Deus, dá uma queimada. Eu não posso cantar na quinta, cantar no domingo, cantar segunda, pregar todo dia, toda hora, tá? Aleluia. Por quê? Porque é assim mesmo, que eu preciso, porque eu tenho que pregar, tenho que anunciar, tenho que falar, tenho que convidar. As pessoas, tenho que buscar as almas, não tem jeito, aleluia. Ele salvou, curou, prosperou, agora tem que viver diante dele e no chamado que ele deu de pregar um evangelho, pregar uma palavra para as pessoas, aleluia. É o que Paulo está falando, aleluia. Ele foi capacitado por Deus, agora ele tinha que fazer o quê? Mas ele tinha que sofrer por isso. Você não vai pregar, orar, fazer a vontade de Deus se você não sofrer. Então por isso que ele diz no 12, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das santas palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então você viu, você está aqui, nós estamos hoje. Mas eu vou ficar ouvindo esse pastor. Eu não sou formado em PhD, eu não tenho tantas faculdades teológicas, mas irmão, eu sou servo do Senhor, incumbido. E certamente eu tenho primeiro que suportar, né, as dores, as coisas, primeiro é eu. E certamente as pessoas vão entender, irmão. Aleluia. Agora, tudo porque eu creio no chamado, creio em Deus, creio que Ele é poderoso, creio que Ele vai guardar o meu bom depósito. E tudo que eu fizer, tudo que eu glorificar o nome dEle, que eu tiver cuidado de viver na casa dEle, as minhas orações, e tudo que eu fizer, aleluia, estará escrito no livro das obras. E naquele dia, como a Bíblia fala, né, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, os salvos em Deus, para receber galardão. Aleluia. Amém? Cada um segundo as suas obras. Tem o ouro, a prata, tem o feno. Então tem ali, se você prestar atenção, que é diamante. Fala 5 tipos, 5 qualidades de obras que as pessoas fazem na terra. Tem obras carnais, tem obras espirituais, tem obras financeiras, tem obras que são tão valorizadas que é dado como ouro. Aí o ouro é provado, passa pelo fogo, mas todos receberão, né? E aquela obra mais valorosa que a pessoa fez, muito mais qualidade e tal, né? Aí é chamado ouro, então ele vai receber a aprovação como ouro, né? Então Paulo foi, eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, amém? Porque tem hoje essas pessoas pensam que servir a Deus, fazer algo de Deus, vir para a igreja orar, não tem sofrimento, tem, irmão. E tem bastante, mas uma coisa é séria, você está crendo, amém, irmão?
em Deus. Você sabe que o outro está alegrando, está pondo carnaval, está tirando sal da sua cara, às vezes está até fazendo você sofrer. Só que tem um dia, você vai estar no gozo, no descanso, na salvação, no galardão, está com uma boa recompensa de Deus, e ele, aquele lá, não tem nada, ainda vai para uma terra, uma cova rasa, aleluia, vazio, amém? E depois vai para onde? Vai para o inferno, amém? E ali vai ser tormentado, aleluia. E você, depois que terminar a carreira, que você sofreu, viveu por Jesus, adorou, valorizou o seu chamado e serviu a Ele com o coração fiel, aí o que vai acontecer? Pode ter certeza, irmão, você vai receber a coroa da vida, a coroa da justiça, aleluia. E você pode alcançar muito mais aquele Deus, porque você pode ter tão bom depósito que você vai reinar com Ele durante 2000 anos, aleluia. Amém? Será sacerdote junto com Jesus e reinará com ele nos 144 mil. Então, gente, vamos acordar. Vamos voltar lá em Salmos 72. Aleluia. 73, né? Aleluia. Mas eu estou sofrendo aqui nessa noite, pastor. Tem hora que dá vontade de chutar o cara. Meu trabalho, no lugar onde eu vou. E vão fazer até crente que fala que é evangélico, tira a sal da sua cara. Você está orando, gemendo aí para matar sua carne, matar suas vontades, para servir a Deus, para agradar a Deus, né, fiel, para escapar primeiro do inferno, entendeu, irmão? A sua alma, e depois ainda receber as bênçãos por ter feito a vontade de Deus. Porque toda pessoa que tem o coração voltado para servir a Deus e ele tem o chamado que é salvo em Deus, ele é tão confirmado nele a presença de Deus, que agora ele já crê em Deus, amém? De uma forma tão gloriosa, que mesmo sofrendo, ele ainda tem crido, aleluia? E sabe que ele é poderoso até para abençoar. Aleluia? Então no Salmo 73, agora versículo 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem, e tu os destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, pois estar junto a Deus, e no Senhor Deus foi o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Então você viu que agora ele entendeu. A vida dele está muito boa demais. Há muita alegria, muita ilusão, muita fantasia. Eu estou sofrendo, estou gemendo. Talvez eu ponha a mão no bolso aqui, não tem nada. Porque ele era levita, eles só tinham herança. Os levitas eles não recebiam nada. Só eles eram cuidados pelas as ofertas que vinham para os levitas na casa do Senhor. Mas eles não tinham herança, porque o próprio Deus falou que os levitas, o Senhor seria a sua própria herança. E agora ele descobriu que, amém, que o Senhor era o foco dele. Por isso que ele passou tudo aquilo. Porque Deus queria mostrar para ele que ele estava sendo purificado, estava sendo perseguido, afligido. Mas tinha uma coisa, tinha um Deus que ele estava sendo fiel e ele ia agradar a Deus de tal forma que ele ia alcançar a sua salvação quando não está em pecado. E outra coisa, agora ele ia viver diante de Deus, aleluia, porque ele tomou consciência de saber que quem não é fiel a ele não tem salvação. Quem não é fiel a ele, como mostra aqui, vai para esse fogo, vai para esse lugar, aleluia, e não tem jeito de sair de lá, aleluia. Então por isso que ele falou, olha, é uma decisão pessoal, aleluia. Doa quem doeu, sofre quem sofreu, mas eu estou focado nele, aleluia. Ele é meu Senhor, ele é minha fortaleza, ele é minha salvação, aleluia. Porque os que são infiéis não vão contigo. Hoje, irmão, todo mundo vai morar no céu, não é? Porque escuta, todo mundo vai morar, glória, aleluia. Tem aquele louvor que ele canta lá, vou morar no céu, né? Glória a Deus por isso. Não, a gente tem que profetizar para morar no céu e viver para morar no céu. Porque se a gente bobear, irmão, a gente acaba não morando no céu e está no inferno. Porque ele tem que ser fiel. E tantas coisas que a gente diz, é tanta perseguição, é tanta dor, é tanto momento. Mas quando você, irmão, aceita o chamado e você começa a se dedicar e você acaba recebendo a aprovação de Deus, o selo do Espírito Santo, a marca é tão forte, a visão é tão forte, a graça é tão forte que você não se envergonha e vai de Cristo. Aleluia? Você pode estar sem dinheiro, você pode estar sofrendo, você pode estar isso, aquilo, mas você não se envergonha. Você pode estar sozinho, você pode estar preso, você pode estar sem dinheiro. Por isso que Paulo chegou lá em Roma mandando as cartas. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poderoso para salvar em todo aquele que nele crê. Aleluia? Diga glória a Deus. Marcos 1,16. Marcos, aleluia? Vamos achar lá. 1,16. Porque às vezes Deus chama a pessoa e a pessoa vai para outra coisa. Marcos 1, versículo 16. Porque Deus, ele colocou os olhos em nós.
Se você prestar atenção, toda pessoa chamada, toda igreja, as pessoas que vêm para Deus, ele já sabia que aquela pessoa era fraca, que aquela pessoa ia pecar, ia perder a salvação, que aquela pessoa talvez não conseguisse se livrar, outros ia cair numa situação que não tinha jeito, ele ia ter que ir lá buscar. Aleluia. Pois que Isaías diz que até aquele que não foi procurado por ele, até aquele que não pensava ser procurado, foi achado por ele. Porque ele foi buscar, irmão. Amém? Não é por acaso que uma pessoa vem pregar para um, vem pregar para outro e começa a estar sendo servo do Senhor. Porque ele está em meio daquela pessoa. Aleluia. Aí no capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, o João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando eles no barco, o seu pai Zebedeu, como os empregados, seguiram para Jesus. Aleluia. Agora você viu, Jesus viu eles. Quer dizer, Jesus já estava de olho neles, é esses. Amém? E Jesus fez o chamado. Então, irmão, é tão interessante ver no versículo 16: caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão, André, que lançavam a rede do mar, porque eram pescadores. E Deus não é eles mesmos. Aleluia. É Pedro, Tiago, João, Tiago. Aleluia. Já vou abrir logo. Aleluia. São esses pescadores aí que eu quero. Aleluia. E Jesus se apresentou perante a eles. Aleluia. E chamou eles. Amém, irmão? Aleluia. Vem que agora. E eles vieram imediatamente. Sabe por quê, irmão? Porque já estavam predestinados nos planos de Deus, aqueles homens. Aqueles homens seriam os apóstolos. Aqueles homens seriam os que escreviam as cartas. Aqueles homens foram vistos por Deus muito antes do que ele imaginava. Quando Pedro nasceu, quando eles menos esperavam, eles já estavam no projeto de Deus, irmão. O chamado do Senhor, o chamado dos gentios, mas eles eram judeus. E ele veio para os judeus. Só que Deus tinha que levantar entre os judeus, amém? Para que através deles viessem para os gentios. Tanto que Pedro, no começo, falou: não, a salvação para os judeus. Os gentios não vão ser salvos. Aí Deus mostrou para ele o lençol e mandou ele na casa de Cornélio. Vai pregar para Cornélio. Mostrou uma visão para Cornélio, porque só estou resumindo rápido, né? Você não vai entender. E ele viu lá, falou: nossa, a salvação é para os gentios também. Então aí Deus veio para os gentios. Mas ele veio para os gentios que jeito? Porque já estava no plano dele. Você está no plano, eu estou no plano, nós estamos no plano. Agora, se nós vamos deixar de ser pescadores e fazer a vontade de Deus, aí é outra coisa. Amém? Porque muitas vezes as pessoas não deixam imediatamente aquilo que está fazendo. Amém? Você vê que quando eu faço um teste para uma pessoa sobre uma coisa ou outra, e ele fala que um dia eu falei: irmão, vamos no culto, vamos orar, você está precisando de uma bênção, vamos dobrar o joelho aqui, vamos agradar a Deus. Se nós agradar a Deus, ele vai mudar toda a nossa história. Ele manda até um caminhão lá, ele manda uma compra para você lá, ele manda lá um recurso, você paga todas as suas dívidas, mesmo seu azeite, isso aqui e tal. Sabe que ele falou para eu: não posso vir porque eu vou arrumar minha casa, o armário da minha casa. Aí ele estava falando isso, que ele está desfazendo de mim. Hein? Porque ele veio orar junto comigo e a bênção dele estava no joelho dobrado. Se viesse eu aqui de colocar na cara, não posso, sabe o que ia fazer? No outro dia ele ia ter todo o recurso, a dívida dele, ele ia ter tranquilidade para arrumar todas as coisas. Olha, se Deus não levantasse alguém para fazer tudo por ele. Por quê? Porque eles veio no chamado de Deus. E Deus queria que ele viesse humilhar, que ele viesse agora a crer no seu Deus, vivesse para Deus e renunciasse àquela coisa, amém? E muitas vezes nós não conseguimos fazer. E a pessoa continua. Lucas 4, versículo 4, abre um pouquinho para você ver. Você entendeu? Jesus viu. Você não foi por acaso. Ele olhou, foi essa. Aleluia. Agora, se você vai imediatamente seguir, e se você vai querer fazer o que ele quer fazer da sua vida, aleluia, aí é outra coisa. Não é verdade? Porque certamente ele vai querer fazer algo em você, o qual vai levar você ao propósito dele e a vontade que ele tem na sua vida. Aleluia. E aí você vai agora renunciar a tudo, e certamente tem hora que você vai perder a esperança, tem hora que você vai querer voltar, tem hora que a coisa está feia, a perseguição está grande, isso aqui, mas você está tão focado nele, sabendo quem ele é, que depois de ser salvo, curado, prosperado, depois você vai morar na glória com ele. Aleluia? E aí o seu foco é o céu com ele. Amém, irmão? Porque é para lá que nós vamos, os servos dele, com ele. Ele mesmo disse: onde está o Pai ali, eu estarei. Eu quero que eles que venham crer em mim estejam também, porque creem na minha palavra. João 17. Então, vamos, Marcos, eu falei Lucas, né?
É Lucas, né? 4. Olha o que Deus estava falando para mim aqui. Que não vai dar tempo de nós terminarmos no mesmo, mas glória a Deus. Aleluia. Aleluia. 4:42. Presta bem atenção às caminhadas do nosso Deus. Sendo dia, saiu e foi para o lugar deserto, e as multidões o procuravam. E foram até junto dele, e estavam para que não os deixasse. Quer dizer, alguns falam, pediam, né? E ficavam insistindo, né? Para que, a minha está escrito isso aí mesmo, estavam, né? É isso mesmo, Suzy? Para que não o deixasse. Queria que Jesus ficasse com ele. Fica aqui, Jesus, né? Aqui conosco. Aleluia. Mas ele, porém, disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. Aleluia. Então você viu Jesus falou: ó, vocês querem que eu fique aqui, vocês querem que eu fique aqui, isso aqui, mas não fui para isso. Aleluia. Para ficar parado, para ficar aqui, ó. Eu fui chamado para pregar o evangelho, para pregar a palavra, boas novas, para curar, para libertar, para anunciar o dia do Senhor, o dia aceitado. E certamente era o tempo da aceitação, agora é o tempo da aceitação, mas haverá o dia da vingança. Por isso que Isaías está no 61, nós estamos no tempo da aceitação. Mas haverá o dia da vingança, nosso Deus. Por isso que Jesus só falou, abriu o Torão e disse: o dia da aceitação, hoje cumpriu. Ele não falou o dia da vingança, porque não era o dia da vingança, era o dia só da aceitação. E eles estavam sendo cumprimento de Isaías. E na mesma hora, eles disseram que era blasfema contra eles e pegaram pedra para atirar nele. Amém? Porque diz: o Espírito está sobre mim e o Senhor me ungiu, e hoje se cumpriu a palavra e que estava escrito em Isaías. E aí ele fechou o Torá. Aí, se você prestar atenção, aí ele estava anunciando agora os dias de boas novas, o tempo da aceitação. Porque vai vir o tempo da vingança, e agora o tempo da aceitação. É o tempo do chamado gentios, que não dá tempo para explicar isso. Nós somos os gentios que veio depois que eu fui chamado, você também foi chamado. Agora, você viu, o povo queria que Jesus ficasse sentado, não. Quem encheu da palavra, quem tem compromisso com Deus, quem já foi enchido da palavra, quem tem compromisso com o Evangelho, compromisso com o reino de Deus, ele não vai ficar sentado na mesa do carnicedor ali para comer um bolinho, para comer um peixinho, porque tem muita alma para ganhar, irmão. Aleluia. E tem muitas pessoas, irmão, que estão esperando, que não dá tempo de nós entrar nisso. Abre um pouquinho mais para frente. Versículo agora 10. Jesus deu uma estratégia. Vou chamar esses pescadores, Pedro, Tiago e João, todos que estão lá. O povo está ali querendo que eu fique, mas eu não vim para ficar de bobeira, eu vim para pegar fogo, eu vim para anunciar. O apóstolo Paulo sempre dizia: eis que eu vim para pregar o Evangelho. Quer dizer, aí vem isso, não pregar. Então, quando Deus chama aquela pessoa, o Espírito de Deus entra, e Deus mostra que aquela pessoa que Ele salvou, que Ele curou, que Ele abençoou ele, agora ele tem que conhecer o seu Deus, ter uma experiência com Deus. E outra coisa, visando primeiramente a sua salvação. E outra coisa, não olhar para as pessoas que estão à sua volta, nem ser influenciado por ele, porque eles não estão na posição que você está. Aleluia. De ser salvo e ser um representante de Deus. E outra coisa, depois ser coroado pelo Senhor. Aleluia. Amém. Isso você não está por fogo. Você a chama. E você tem que pregar para eles, ainda avisar eles. Amém? Como foi no Maia, 120 anos. Ó, vai mandar dilúvio, vai vir água. Ah, não, nunca choveu na terra. Ninguém acreditar. Passou 120 anos, desceu. E Jesus falou que é como na época de Noé. Aí no 10, vamos para desorientar. Bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão. Marcos mesmo, aí, Lucas, né? 5:10 agora. Bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão: não temas, doravante, será pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo e o seguiram. Você viu? Jesus agora falou: olha, no mesmo Pedro, Tiago e João, todos aqueles que ele tinha encontrado, você viu que ele falou assim: chama, nós vamos estar perto dele. E eles eram. Agora eles estavam andando com Jesus, mas eles ainda eram pescadores.
E naquele dia Jesus aproveitou chamar, e eles ouviram, vieram, estavam juntos. Agora Jesus queria fazer o quê? Jesus agora queria mostrar para eles, aleluia, que Jesus tinha um plano para eles fazerem uma obra para Ele na terra. Amém, irmão? Para eles não viver mais como estavam, aleluia, que Deus tinha outra coisa. Agora o que era? Não era mais pescar peixe, era pescar almas para Jesus, para o reino, aleluia. Era ganhar pessoas. E hoje, tem muitas pessoas que assim, Deus chama e vai fazer outra coisa. Continua. Às vezes o tempo passa, aí Deus chama outro, né? Porque o Jesus é assim. Se a pessoa chamar e a pessoa não se entregar, a pessoa não se render e não vir até ele, e não entrar no projeto dele, o que ele faz? Ele capacita outro, enche outro e envia outro. Amém? Aí o outro descobre que sofreu por Jesus, por padecer por Jesus, ele vai ser livre do inferno e outra coisa, depois vai recebido na glória do Senhor. Amém? Com honra, entrais para o gozo do meu Pai, que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Aleluia? Então, quer dizer, está com gozo eterno. Amém? Entrar para as bordas do Cordeiro, amém? Na Santa Ceia. Então aqui agora, Jesus não entra, mandou as pessoas ficar lá longe. Você viu que Jesus fez uma estratégia? Ele botou o barco para fora da água, porque o povo queria apertar ele, o povo não deixa pregar. Se você prestar atenção, o povo não deixa acabar você pregar, se você prestar atenção. Tem gente que vai pregar e está com mão de açúcar, e o pregador está com a palavra para pregar, aleluia. Então ele arruma estratégia para pregar. Você está entendendo, irmão? Você pode ver que tem vários pregadores de várias formas que não sei botar, mas sempre arruma uma estratégia para pregar. Sempre arruma uma estratégia para estar me pregando. Agora, como Deus chamou, Deus quer capacitar, Deus quer fazer, Ele quer que a pessoa se desperta, irmão. Porque tem gente que Jesus chamou ele para vir pescar alma e está pescando peixe. Não é verdade? Ainda continua sendo pescador. Tem Deus chama ele era um tipo de vida que ele tinha, ele era um atleta. Tudo bem, chega a profissão dele, mas logo Deus vai essa profissão que agora você vai ganhar alma no meu reino. Aleluia? Cada um, Deus tem um tipo de coisa. Agora, Deus separou um povo, chamou eles. O que Jesus fez? Jesus falou, agora vocês me ouviram, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-me de ao largo e lance as vossas redes para pescar. Entendeu? Está vendo? Agora, você viu que interessante? Aí está um mistério. Deus falou, olha para ele, agora vocês vai. Está vendo? Lança a rede. Aí eles lançaram, depois que ouviram a Deus, depois que seguiram Jesus obedeceu, sabe o que aconteceu? Eles saíram com as peixes, com a rede cheia, aleluia? 150 grandes peixes. E aí Pedro falou, Senhor, afasta de mim porque tu és santo. E eles não sabiam quem era ele. E quando eles viram esse poder, viram essa glória, eles viram a santidade de Jesus. E aí, sabe o que aconteceu? Aí Jesus falou para ele, Pedro, agora vocês deixam, aleluia? Amém? Vai pregar minha palavra, vai ganhar alma, porque eu cuido de vocês. Aleluia. Enquanto você me ouve, enquanto você ouve meu chamado, você vem para a minha presença, isso aqui e tal. Aleluia. Aí você vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, mas prioridade é o reino de Deus. Prioridade é a obra de Deus, irmão. Nunca deixa a obra de Deus por outras coisas, irmão. Se você perceber que a obra de Deus está ficando em segundo plano, a sua de Deus está ficando, toma cuidado com isso, aleluia. Porque você tem que ser criador de almas, aleluia. Tem que produzir o reino de Deus, aleluia. E quando você ouve a Deus produz, Ele vai dar um sinal para você, que Ele cuida de você, que Ele provê você, aleluia. Que Ele abençoa você, que Ele abençoa, aleluia. É isso. Então a igreja hoje está num tempo, irmão. Aquele irmão falou para ele, irmão, por que você chega tanto atrasado nos cultos todos esses anos? Por que você não faz as coisas certas? Por que você não dá honra a esse Deus verdadeiramente? Por que você está dando honra para tanta coisa? Está focado tanto na sua vida, na sua preocupação aqui da terra, está tão focado nisso que esqueceu diante de quem você está. Se entrega para Ele, aleluia, que Ele vai fazer você pescador de alma, vai fazer você pescador de vida, vai encher você de poder, de glória. E outra coisa, uma hora você vai ver que você vai até querer desanimar, mas sempre Ele vem e anima você de novo, porque Ele vai mostrar para você, aquele que não faz a minha vontade, que não é fiel a mim, vai queimar no fogo do inferno, vai estar queimado naquele dia, vai ter nada, e você estará com vestiduras brancas. A Bíblia fala que as vestiduras brancas são do vinho de justiça, como está escrito em Apocalipse, aleluia. Vamos ter que encerrar. Agora em Romanos, depois você vem em casa. Romanos, aleluia, 9. Só para você entender, o apóstolo Paulo, irmão, aleluia. Quando você conversar com uma pessoa e a pessoa fazer isso aqui, você já vê que ele não vai ser servo de Deus. Ele já decidiu o mundo. Não que a pessoa tenha o seu trabalho, ele precisa ganhar, você não vive da obra. Aí não é errado. Mas fora do seu trabalho, prioridade é as coisas de Deus. Não é outra coisa, não tem como.
é ver palavra, é vir orar, é estar nos cultos. Assim, eu sinto falta de segunda-feira com os irmãos. Eu falei para aquele jovem, porque se tu vem no culto de segunda-feira, o que vocês fazem? Estão estudando, estão em férias, estão vindo para a igreja. Não é? Porque quando o jovem que não está em férias, não é passear no shopping center, não é namorar, não, você é crente, vem para a igreja. Não é? É um Timóteo que a gente quer formar, um Timóteo que a gente quer colocar nele, que sempre servia a Deus. Hoje em dia eu estava falando para o jovem, serve a Deus fielmente, ama a casa dele, ama a sua obra, mesmo que você estuda agora, mesmo que você não tem uma coisa, mesmo que você sofra agora, e outro jovem está lá, só divertindo, né, namorando, fazendo todas as coisas, pegando, vai na vaidade, envolvido sério no celular, aleluia. Mas uma coisa é séria, você vai ver no dia do Senhor a diferença. Aqui, 3, 10, mais Deus diz, naquele dia verei a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Para quem serve a Deus, finalmente nascerá o sol da justiça. Aleluia. O qual o sol da justiça é o Senhor, não é? A presença dele é Romanos 9. Você vê, nós vamos terminar em casa. Aleluia. Coisa linda que Paulo agora dando dois entendimentos. Versículo. Vamos ler lá o 19. Né? 9 e 19. Depois você vê um pouco antes que Paulo vai falar sobre o chamado, sobre a misericórdia, sobre a compaixão que ele alcançou em Deus. Né? Porque ele alcançou. Tem gente que não alcançou misericórdia em Deus ainda. Amém? Porque ele não valorizou essa misericórdia, não valorizou o chamado que Deus tem. Às vezes não é para pregar, às vezes não é para louvar, às vezes não é para nada, mas é para permanecer diante dele, para ser útil em alguma coisa. Amém? As mulheres, diaconisas, algumas são para dar seus tesouros, suas ofertas na casa de Deus. Aqui tem gente que vem durante a semana e não vem no estudo, só vem para trazer oferta. Fala assim, não é essa mulher, trouxe esse dinheiro, esse tanto de envelope, traz aquilo, para manter na obra de Deus. Eu entendi, ela não é pregadora, ela não é nada, mas é o quê? É alguém que Deus levantou para suprir sua obra. Porque Deus tem aqueles também, né? Que se dão só para suprir. 9, versículo 19. Tu, porém, me dirás, tem que ser queixa ele ainda, pois que jamais resistiu a sua vontade. Aleluia. Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que ele fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Pois se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparado para o dia, para a perdição, a fim que também desse conhecer as riquezas da sua glória, em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, o quais somos nós, a quem também chamou, só dentre os judeus, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, e assim como também diz em Oséias. Aí depois você vai ver, irmão, que Paulo agora estava mostrando, irmão. Porque quando a pessoa ela não ouve o chamado, ela não aceita, e ela quer debater, ela quer resistir a Deus, ela não aceita a vontade de Deus, ela se perde. Ela acaba perdendo a salvação, ela acaba se perdendo, aleluia, e vai para ser um vaso de desonra, enquanto era para ser um vaso de honra. Por isso em Timóteo, que nós vemos na terça-feira, havia o vaso de madeira, o vaso de prata e o vaso de ouro. Havia o vaso de barro, o vaso de madeira e o vaso para a honra e o vaso para a desonra. Uma casa não pode ter só vaso de honra, tem os vasos para a desonra. Então tem gente que vem na igreja só para isso mesmo, para ser um vaso de desonra. Amém? E isso aí, porque ele rejeita, ele não aceita, ele endurece e quer dizer para Deus como tem que ser as coisas. Aleluia? E muitas vezes ele começa a perecer quando ele começa a contender. Quando uma pessoa chega num pastor, por exemplo, tem hora que o pastor em coisa ele pega no pé dele, mas é tudo para o bem, para a edificação e para a destruição. E a pessoa começa a fazer pirraça, começa a não vir na igreja para fazer isso, chateação para o pastor, para fazer esse tipo de coisa. Essas meninices, irmão, ele acaba indo para o inferno, às vezes perdendo sua salvação e o chamado que Deus tem na vida dele, aleluia, porque ele está contendendo com a vontade do seu Criador. Então por isso que Paulo falou, aleluia, é a soberana vocação, é o chamado, irmão. É algo que Deus coloca em nós e nós não podemos resistir, aleluia. Quem somos nós, irmão, para resistir um Deus poderoso, que salva, que cura, aleluia. E se você prestar atenção lá no Salmo 73, 72, você vai ver que ele diz que todos trarão oferta, trarão bem, e todos adorarão, todos
louvarão e todos prostrarão perante a ele. E ele mesmo disse, amém, que eis que diante de mim todo joelho se dobrará para confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e confessar para morar na glória, e outros vão confessar só para descer para o inferno de novo, amém? Porque vai acontecer isso. A pessoa só vai ver que ele é real e ele manda para o fogo, porque vai abrir o livro da vida e o livro das obras, amém? Ele não aceitou nem a obra que Deus queria que ele fosse, que fizesse nele e obedecesse o chamado, que ele rejeitou, quis fazer a própria vontade dele, e ele também não aceitou nem a salvação dele, aleluia? E aí ele passou a ser esse vaso que está aqui de desonra, aleluia? Então vamos levantar as mãos, vamos para casa agora, aleluia. Se você tem sua oferta nessa noite, é difícil às vezes, a pessoa trabalha às 7 horas da manhã, e às vezes o pastor ele tem outra coisa, ele tem que orar, ele tem que estar ali, e às vezes é uma gemessão, às vezes isso aqui e tal, tem um bate, uma coisa acontece, o altar tem que estar preparado, as coisas tem que estar arrumadas, o som às vezes, parece que não, é muitas preocupações. Tem hora que eu estou sofrendo na hora do culto, a pessoa chega ali no culto, por exemplo, na mesa, chega, o culto começa às 7 horas, chega na mesa 7h30, meia hora atrasada, irmão, e aí você correu o dia inteiro para tentar preparar a mesa, para arrumar o som, para aquela hora do culto, para cultuar a Deus, no chamado de louvor, para quê? Para atrair as pessoas, para pregar o evangelho, ensinar ele, colocar Jesus Cristo, e no meio dessas pessoas, tem aqueles que é escolhido por Deus, que Deus vai chamar também para a sua obra, vai chamar para ser ministro, vai chamar para levar o evangelho, vai chamar para servir a ele, aleluia. Mas hoje as pessoas não vão, por quê? Por causa do sofrimento, começou a servir a Deus, começou a adorar a Deus, aí tem que deixar o mundo, aí tem que deixar suas vontades, aleluia. Tem que pegar, deixar de ser pescador agora de peixe, aleluia, e agora de pescar a alma, aleluia. E Pedro, o pessoal imediatamente, aleluia, começaram agora a entender. Por quê? Porque foram chamados para isso, amém? Um dia Deus falou para mim: eu te chamei para ser atalaia, aleluia, sobre o meu povo e Israel, amém? Vai de mim fazer. Esse tempo até eu falo assim, acho que eu vou, é verdade. Todos nós temos um momento, né? Você vê, fim de semana todo mundo andando para lá, a gente está vendo os crentes, irmão, às vezes eu não estou nisso, alguma coisa, tudo lá no Taquaral, todo dia à tarde, meu irmão. Vamos, a gente está aqui chorando, orando pela igreja, pela salva, pela vida, para não ter poder, para não ter comunhão, para obedecer a palavra. E outra coisa, se eu não estiver orando, eu estou pecando, eu não estou cumprindo o que Deus está mandando. Sabe o que estão fazendo? Tudo passeando, irmão. Como que pode, irmão? Aleluia. Um servo de Deus não tem mais tempo para isso, não, amém, irmão? O evangélico nesses últimos dias não tem mais tempo para ficar para lá para cá, não, irmão. É muito rosto no pó, aleluia, muito enchimento da palavra e buscar o mais rápido possível ganhar almas para Jesus, aleluia, ganhar vidas para Jesus, irmão, aleluia. Porque depois um dia pode ser que você vai chegar de mão banana, aleluia. E cadê os tesouros lá? Não tem oração, não tem nada para Deus. E ainda resistiu tudo que Deus falou. Aí não será um vaso de misericórdia. Aleluia. Oh, santo, santo nome do Senhor. Vamos orar nessa noite. Oh, agradeça, irmão. Porque Deus viu você. Eu não sei aonde, que jeito, que forma, mas Ele viu. Aleluia. E ele disse: me segue imediatamente, aleluia. Oh, Deus seja louvado. Aleluia. Bendito seja o teu nome, exaltado seja o Senhor para todo sempre. Deus, prospera essas ofertas, prospera nessa noite, pode guardar, viu, irmão? Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eleva cada um em segurança nesta noite. Ó Deus, faz um milagre agora. Oh, santo nome do Senhor. E ele veja, meu Pai querido, que o mesmo Senhor que estava ali com Pedro, Tiago e João, era o mesmo Deus, ó Pai, que estava no barco. Ah, Senhor, era o mesmo Deus que operou, Pai, quando eles lançaram a rede. Ah, Deus, segundo a sua vontade, eles tiveram uma grande colheita. E nessa noite, ó Pai, tudo que eles fizerem a partir de agora, a partir dessa noite, amanhã no seu trabalho, Senhor, eles veem a colheita do Senhor e vejam o milagre do Senhor e glorifiquem o Senhor nosso Deus, aleluia. E saiba que só o Senhor é Deus e que o Senhor possa falar no coração de cada um, ó Pai Santo, aleluia. Aquilo que eles possam renunciar, ó Pai, para fazer mais a tua vontade, mais o teu querer, Senhor, aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Abençoa na quinta-feira a campanha que está, saber que eu sou Deus. Continua nos dando graça, continua enchendo, oh Deus,
nós não podemos resistir ao Senhor, ó Pai. É grande o chamado, é grande a sua glória. Aleluia. Ó Senhor, nós entendemos, vai valer a pena, meu Pai querido, porque naquele dia o Senhor levará os fiéis para habitar com o Senhor para todo sempre. Seremos salvos, galardoados e viveremos eternamente na glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E a consolação do Deus Pai, a